A terapia pode ser feita através do oráculo, né? Dos oráculos, né? Aí vou mostrar para vocês quais são os oráculos que eu utilizo com os meus clientes e dizer como é que o oráculo entrou na minha vida, que não foi nada ao acaso, na verdade tem muito a ver com a minha área de formação. Boa noite, Estela, minha amiga querida. Seja bem-vinda. Hoje, como eu tô sozinha, eu vou conseguir interagir com vocês em tempo real, vou conseguir responder vocês tudo em tempo real. E então, como eu estava falando, para dar uma introdução, ah, esse querida, esse Instagram, ele é então, boa noite, Darlene. Ele é dedicado a mulheres que desejam ter um melhor desempenho, né, na sua vida, deixando de viver pela dor e passando a viver pelo amor, né? Então, para ajudar essas mulheres, vai haver um treinamento aonde a gente vai trabalhar uma série de questões que eu já trabalho no físico, no projeto Grupo de Amparo Mútuo Mulheres Alfa, tá? De antemão, também quero avisar que a live vai ficar gravada, então quem vai chegando aí depois vai poder ver na íntegra. E hoje, então, o tema da live é. Ai, querida, muito obrigada, tu também. O tema da live, então, é oraculoterapia. Como que o oráculo entrou na minha vida, para começar, né? Então, eu quero avisar também que eu tô hoje sem fone, porque eu vou me movimentar muito aqui, que eu quero mostrar para vocês os materiais que eu utilizo no atendimento. Então, eu tô sem fone. Então, se tiver algum barulho que vai vazar, hoje vai, peço desculpa, mas vai ter que ser assim, tá? Então, como que os oráculos entraram na minha vida? Por incrível que pareça, entraram em função da filosofia. Porque quando eu estava dando aula lá no ensino médio, lá desde. Ah, minha sobrinha Evelyn acabou de entrar, querida. Saudade. Ah, quando eu comecei a dar aula, eu comecei com filosofia e depois me deram religião, estudos contemporâneos e sociologia. E aí teve um momento ali do magistério que eu tava com os 3 anos, com o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. E aí eu decidi que no primeiro ano a gente iria falar sobre as religiões majoritárias, no segundo ano a gente iria fazer temático, e no terceiro ano a gente ia falar sobre teorias de conspiração e sociedades secretas. E aí, todos esses temas têm super a ver com filosofia, né? São áreas bem afins, assim. Porque a filosofia, lá desde a Grécia Antiga, né? Para quem não sabe, ó, aqui, querida, tudo bem aqui, amada? Saudade de ti. Para quem não sabe, a filosofia nasceu lá na Grécia Antiga e naquela época haviam muitas batalhas e disputa de território. Então, antes de cada batalha, os imperadores, eles procuravam o oráculo. E o que que é o oráculo? Naquele filme Esparta, acho que é 300 de Esparta, se eu não me engano, me corrijam aí, gurias. Lá mostra um oráculo bem certinho como era, tá? Era uma mulher que ela ficava respirando alguns gases que depois se descobriu que eram gases tóxicos e que faziam ela alucinar. Era como se fosse uma alucinação. Porém, entretanto, contudo, todas as pessoas naquela época procuravam o oráculo em Delfos, né? É um oráculo muito famoso lá na cidade de Delfos, onde tinha na entrada um dizer que era: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Então, falando da importância do autoconhecimento, né? Boa noite para Letícia Machado, seja bem-vinda. Então, naquela época lá, os oráculos já eram importantes, né? Qualquer coisa que se quisesse consultar na vida, se procurava o oráculo de Delfos, ali naquela região, né, de Delfos. Então, isso não é uma coisa assim que era considerada algo
esporádico. Isso era sempre. Boa noite para Rosângela, querida mulher alfa. Finalmente entrou uma alfa. Então, os oráculos tinham uma importância, assim, de participar realmente da vida, das conquistas das cidades naquele momento ali, da cidade, dos territórios, né? Todas as pessoas. Boa noite para Eli Silva, para Chayane Lourenço, minha cliente amada, tô com saudade. Ai, gente, que bom vocês estão aqui. Então, voltando, né, a questão do oráculo, como que entrou na minha vida, através da filosofia. Então, quando eu descobri ali essa questão que o oráculo ele fazia parte da vida das pessoas naquela época, lá na Grécia Antiga, mas assim, ó, fazia parte como se fosse algo diário, não como algo distante, que a gente vai consultar de vez em quando, sabe? Era para coisas muito importantes na vida das pessoas. Boa noite, a Elisa Silva tá dando boa noite. Maribel, Mulher Alfa, boa noite. A Chayenne. Ah, não consegui acenar aqui para Maribel, não sei o que deu aqui, travou. Então, voltando à questão, né? Então, o oráculo tinha uma função primordial na vida daquela sociedade grega ali, que estava se formando e anexando novos territórios, tá? E aí, quando eu comecei a dar aula sobre, principalmente esse tema assim mais esotérico, que era a questão das sociedades secretas, discretas e das teorias de conspiração, surgiu essa questão do oráculo, né? E aí, cada oráculo vai retratar um arquétipo. E esses arquétipos, eles são vividos na nossa historicidade, sabe? Num determinado momento. Olha que querida minha sobrinha, tá entrando um monte de gente na tua live, né, Dinda? Eu te amo, eu também te amo. E aí, num determinado momento da nossa vida, a gente vai se identificar com um arquétipo ou com outro, tá? Então, às vezes a pessoa imagina que o oráculo é algo assim muito distante da sua própria vida, mas na verdade não, ele vai falar sobre as nossas vidas, né? E aí eu comprei um oráculo, comecei a estudar. O meu primeiro oráculo se chama Tarô Dourado de Botticelli. Esse é o livrinho do oráculo. Ele tem a Vênus de Botticelli, né? Que é a Afrodite, a figura de Afrodite. Esse é o oráculo que eu gosto de usar para tratar das coisas do amor, das questões do amor. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas cartinhas deles. Eu guardo numas caixinhas todas especiais, assim, que junto tem cristais, né? Aqui eu tenho as runas, depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Daí guardo num saquinho também, assim, é tudo com muito respeito, né? E com muita cumplicidade, assim, sabe? Porque depois de um tempo que o oráculo entra na tua vida, assim, tu interage com ele. É muito incrível isso, porque eu tenho sonhos com números, por exemplo. Boa noite, Débora. Olha, Mulheres Alfa em peso, tô adorando. Então, eu tenho sonhos com números, por exemplo, e depois eu vou ver o que aquele número significa nas cartas do oráculo e aí eu entendo a mensagem, sabe? Então, é como se eu tivesse internalizado o oráculo, assim. A gente tem uma parceria, uma cumplicidade muito grande. Tá aqui a caixinha. Essa aqui é uma caixinha que ela tem entalhada o Taj Mahal.
que é um templo, né? Que foi, não é um templo, é um mausoléu que foi erguido em nome do amor, né? E aqui está, então, o oráculo. Eu guardo dentro de um saquinho também. E essas são as cartas do oráculo. Os tarôs, em especial, eles trabalham com os 4 elementos, né? Então, os tarôs de Botticelli, eles vão trazer cartas que são todas obras de arte, inspiradas nas obras de arte de Botticelli. Deixa eu ver se eu acho aqui alguns arcanos maiores aqui, ó. Por exemplo, o Papa. Ele é o que conhece, o que tem o conhecimento, ele é um instrutor, um mestre. Então, no momento que a gente tá na nossa vida, assim, num momento de estudo, essa carta pode aparecer, né? Aqui, olha que coisa mais linda. A Rainha de Paus. É uma Madonna, né? Mãe Maria. E o elemento Paus, ele trata da questão daquilo que é necessário para manter a chama acesa, sabe? É o combustível, é o fogo, é a paixão, sabe? Aquilo que te dá tesão na vida, sabe? Não necessariamente num sentido sexual, mas, por exemplo, se tu é bem realizado no teu trabalho, aquilo te dá vontade de viver, te dá energia, sabe? Então fala dessa vontade, assim, de viver. E também é interessante, assim, que eu peguei aqui agora a carta da torre, que todo mundo teme essa carta, mas ela não tem nada de mal. Ela é uma torre desmoronando, as pessoas caindo dela, e ela fala de um final de um ciclo. E a nossa vida, ela é cíclica, né? Também essa carta aqui, a Roda da Fortuna, ela também vai falar disso, de ciclicidade. Às vezes a gente tá em cima, às vezes a gente tá embaixo nessa roda, né? E faz parte da vida, né? Eu fiz uma postagem outro dia sobre os ciclos com relação à lua, né? Então, no momento que a lua ela tá na minguante, ela tá na crescente, as mulheres mais, mas os homens também sentem essa influência, assim como tudo na natureza, na nossa vida, né? As marés, as crianças nascem mais na lua cheia, as marés ficam cheias, né? Etc. Então, tudo na nossa vida é cíclico, né? E o quanto antes a gente entender isso, melhor para a gente não ficar se frustrando à toa, né? Então, o oráculo ele nunca vai dizer algo que seja, por exemplo, a previsão de uma morte, por exemplo, não seria ético dizer para uma pessoa. E isso é uma coisa que eu me importo muito, sabe? A questão da eticidade dentro de todas as terapias que eu faço, né? Então, lá naquela época, como eu estava contando para vocês, na época que eu comecei, que eu comprei esse meu primeiro oráculo, olha a parte de trás dele, é bem legal, muito lindo, assim. Todas as cartas têm um dourado especial, assim, mas deixa eu achar aqui algumas cartas que são chamadas de arcano maiores. Olha essa, que maravilha! O mundo. Quando sai essa carta numa jogada, assim, tem tudo para dar certo, sabe? O mundo reúne todos os elementos e aí nesse oráculo em especial é representado pela Vênus de Botticelli, que é a Afrodite, que ela nasce de uma concha, ela nasce do mar, tem uma história mitológica linda sobre a Afrodite, né? Então, lá naquela época que eu comecei a usar o tarô, né, o oráculo, eu levava para os meus alunos até para a sala de aula para comentar, né, como que funciona isso, qual era a importância do oráculo, né, na vida diária das pessoas na Grécia Antiga e principalmente nessa questão assim de batalha, de imperadores e tal, né. E aí eu comecei a treinar despreparadamente e eu digo assim que sem prudência, sabe? Porque hoje eu entendo que existe uma conexão espiritual para além dos arquétipos apenas que os oráculos representam, existe uma questão espiritual. Então, por isso que eu guardo numa caixinha com as suas pedrinhas. Naquela época ali, que eu comecei a colocar cartas para os meus colegas de trabalho ali na escola, fazer maior sucesso, sabe, gente? Todo mundo gosta dessas coisas, né?
na família, para amigos, assim, mas era um treino, sabe? E eu não era muito. Eu era um pouco inconsequente, assim, no sentido de que eu não entendia esse lado energético que existe no tarô, nos oráculos, né? Então, essa daqui, por exemplo, é a carta da morte, é mais uma carta de encerramento de ciclo, né? E os encerramentos de ciclos são naturais na nossa vida, né? A gente encerra um ciclo e começa outro, né? Mas nunca essa carta vai representar a morte de alguém fisicamente, né? Então, algumas pessoas têm medo do oráculo por causa disso. Bom, daí eu usava indiscriminadamente o oráculo e eu fazia questão, assim, de que a pessoa não me dissesse nada, não me fizesse nenhuma pergunta. Eu gostava de tirar o tarô às cegas, sabe? Para eu testar. E esse era um grande erro. Eu estava testando uma ferramenta que tem a sua comprovação há muitos séculos, entende? Mas eu tinha essa necessidade de testar. Boa noite para Gabi, querida. Então, naquela época ali, a pessoa chegava na minha frente e eu abria o tarô e dizia, ó, é isso, 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 sabe? E aí depois a pessoa fazia perguntas, né, com relação àquilo ali que saía. Mas eu não deixava muito ocorrer interações, assim, boa noite, Simone de Cássia. Então, eu digo assim que eu não era tão profissional como eu sou hoje, mas também aquilo era uma fase de experimentação. Olha essa aqui, é o As de Copas, também é uma Madonna, né? É a Mãe Maria com Jesus Cristo no colo. Que carta linda, né? Então, era uma fase de experimentação. E eu não estava usando o oráculo da melhor maneira possível, da maneira que ele mais pode ajudar uma pessoa, né? Eu também não era terapeuta, eu era apenas uma professora que tinha essas curiosidades e que gostava dessa questão da parte divinatória do oráculo, que no caso, nesse caso aqui, é o tarô, né? Essa daqui é a carta dos amantes. Fala de namorados, tem um cupido. Não fica muito nítida, parece a imagem assim. Ah, assim, foca mais, ó. Parece. Então, hoje em dia, eu uso o oráculo de uma forma completamente diferente, né? A pessoa chega para mim para fazer uma consulta, a gente vai ver quais são as questões que ela vai trazer. E hoje eu cuido muito da questão ética. Essa aqui é a intuição, ó. Carta da lua, essa carta maravilhosa. Eu cuido muito da questão ética no sentido de que eu só abro o oráculo para aquela pessoa. Então, por exemplo, eu quero saber se meu marido tá me traindo. Cara, não é o oráculo que vai te dizer. O que que eu, como terapeuta, vou fazer? Eu vou tratar a tua insegurança. Quais são as questões na tua vida que te levam a ser uma pessoa insegura? O que está faltando para ti? Eu vou recomendar práticas de aterramento, de harmonização do chakra básico, sabe? Então existe todo um conhecimento além daquilo que está sendo dito pelo oráculo, tá? E jamais, jamais um cliente meu vai poder dizer assim, ó, chegar e terminar um relacionamento porque, eu vi lá no oráculo que tu tava me traindo. Jamais, isso nunca vai acontecer da minha parte, sabe? Porque esse tipo de questão eu não vou trabalhar, entende? Aconteceu outro dia, né, que eu tava trabalhando com uma pessoa e essa pessoa pediu que eu... Olha só, Cláudia Otti, minha amiga querida, boa noite, seja bem-vinda. Uma pessoa pediu que eu visse... Opa! Estamos com som alto aqui, deixa eu baixar o som. Uma pessoa queria que eu visse algo sobre a vida do irmão, sabe? E aí eu disse, olha, eu não vejo coisas sobre a vida de outras pessoas que não seja a pessoa que eu estou atendendo. Se essa pessoa tiver vontade, ela vai vir e vai ser atendida por mim. Mas eu não vou ver coisas
da vida de outra pessoa, porque isso é antiético, tá? Então, não trabalho dessa forma. Então já fica o aviso. Se vocês quiserem saber se o marido tá traindo, não vão saber através do oráculo. Não vai ser por causa de um oráculo que vocês vão se separar, que vocês vão meter pressão e dizer, o oráculo me diz que tu tá me traindo e vamos lá, e sei lá, vou botar um investigador atrás. Não. A gente vai tratar essa questão da insegurança, a gente vai tratar essa questão do relacionamento, quais são as desconfianças, entende? Para isso não precisa do oráculo físico, né? A gente trata então essas questões mais psicológicas. Aqui tem a carta do Sol, também é uma Madonna, ó. Muito lindo. Sol é tudo de bom, né? Fala de realizações plenas. A carta do Cupido, olha só. Eu acho que esse oráculo em especial, ele tem tudo a ver com as questões do amor. Então, eu sempre quando preciso ver alguma questão de amor, eu uso esse aqui. Depois de um tempo, eu acabei comprando, então, o tarô mitológico, que é a caixinha que eu estava mostrando antes para vocês. Essa daqui, que eu errei as caixas. Esse aqui, então, é o tarô mitológico. Ele tem uma linguagem toda diferente, porque ele fala sobre os mitos da filosofia, da Grécia Antiga. Essa é a carta da sacerdotisa. E quando a gente vai estudar as cartas, a gente vê que existem muitos detalhes a ser analisados. Aqui tem uma coluna negra, tem uma coluna branca, então fala dessa questão que todos nós temos luz e sombra. Essa daqui é a descida de Perséfone ao Hades, aonde ela vai conversar com Hades, vai casar com Hades, porque ela aceita um alimento lá, que se eu não me engano é uma romã. E aí, então, ela acaba casando com Hades, casando com a sombra. Mas isso foi em função de que estava tendo um problema nas colheitas, assim. E aí, então, ela foi prometida para que não houvesse mais o problema nas colheitas, porque afetava toda a vida das pessoas que moravam ali naquela região, né? Então, as ilustrações são bem diferentes, assim, né? Essa aqui é a carta da estrela, que é quando existe uma descoberta, quando se abre um baú e através da curiosidade a gente liberta um monte de coisas. É um mito lindo. Esse aqui é a carta da estrela. Aí todos os cavaleiros, eles são assim, ó, de cavalo mesmo. Estão no cavalo. São jovens. Esse aqui é o Cavaleiro de Copas. Então ele é o cara super romântico, o cara amoroso. Ele vai falar de um relacionamento que vai ser super harmônico, né? De algo que está no início ainda, mas segue em ascensão. E todos os tarôs, eles têm essa característica de ter os naipes, né? Então tem espadas, que fala das questões intelectuais. Esse aqui é o As de Espadas, né? Fala da coisa do mental. Esse aqui, Copas, daí tem a taça. A representação é a taça. Porque na taça a gente carrega água, algum líquido, né? E aí fala, então, da coisa do rio das emoções, assim. É muito interessante. Eu sou apaixonada por isso. Essa daqui é fogo, né? É paus, o naipe de paus. Então, fala dessa coisa do fogo. E vamos ver se eu acho aqui, ó, 9 de ouros. Vai falar das questões financeiras, de dinheiro mesmo, né? E cada carta dessas, ela conta um mito grego, um mito da mitologia, da filosofia mesmo, sabe? Então, é apaixonante, né? Pra mim, que sou filósofa, é muito apaixonante, assim. Tá, daí, o que aconteceu? Eu fiquei um bom tempo, né, colocando o tarô, assim, sem cobrar nada, assim, para os meus amigos, para os meus colegas, assim, tinha um grande índice de assertividade, assim, mesmo
fazendo daquela maneira que era, não era a maneira mais adequada, assim. E depois eu parei um tempo. Oi, Carla, boa noite. Eu parei um tempo e aí eu tive que tomar uma grande decisão na minha vida. E aí eu fui numa feira mística, esotérica, e lá naquela feira eu tava com problemas assim de renite, sinusite e eu fiz cone hindu. E eu não sabia que no cone hindu tinha uma parte esotérica, assim, uma parte mística e tal. E aí depois que eu fiz o cone hindu, essa mesma pessoa, ela jogava cartas, né? A gente não fala, o certo, não é o termo mais adequado jogar cartas, né? Mas ela tinha oráculos também. E aí eu quis ver com ela. Bom, e aí, gente, o que aconteceu foi que eu tinha uma questão muito séria para resolver na minha vida. Era um momento de dizer não, de aprender a dizer não. Eu já falei sobre isso em uma outra live, lá no começo. E aí, essa pessoa que me atendeu me disse assim: Olha, tu vai resolver essa questão daqui uns 3 meses, sabe? E aí, tudo bem, eu aceitei aquilo, que era a proposta que o tarot estava mostrando. Só que no outro dia, eu acordei muito determinada que eu não ia demorar 3 meses para resolver aquela questão que estava me enlouquecendo. E aí, então, eu resolvi no outro dia, né? Então, o que aconteceu naquele momento ali? O tarô, ele faz previsões de possibilidades. Mas isso não quer dizer que tu tem que ficar sentada esperando que aquilo que o tarô disse vá acontecer, entende? E eu sou a pessoa que luto sempre pela autonomia de todo mundo, não só pela minha, mas a de todo mundo. Então, assim, ó, quando eu falo para um cliente, olha, tem a possibilidade de acontecer isso, tem a possibilidade de acontecer aquilo, não quer dizer que a pessoa não possa fazer algo diferente, entende? Por isso que eu digo assim, eu não trato o tarô simplesmente no sentido divinatório. Eu trato terapeuticamente. Ah, ok, tu quer escolher através do tarô, tu tem, sei lá, 3 empregos para escolher. Tu quer escolher através do tarô, ok. Agora a gente vai ver racionalmente. Boa noite, Eve. Agora a gente vai ver racionalmente aquilo que é melhor para ti, sabe? Independente e além daquilo que o tarô está falando, sabe? Qual que é o teu dharma, na verdade? Como que tu pode contribuir com o mundo da melhor forma possível, executando aquilo que tu te programou para fazer, né? Deixa eu só mostrar essa carta aqui para vocês, que é a carta de Afrodite com Psique. Afrodite é essa aqui, é uma deusa grega também. Esse aqui é o 7 de copas. É quando o Psique está implorando por Afrodite que ela dê uma nova chance no mito de Eros e Psique. Então é muito interessante essa carta aqui, a Imperatriz. Boa noite, Eve. Essa daqui é uma mulher grávida, né? Que ela representa ali toda a questão da natureza, né? Pode ser a mãe natureza também, pode ser uma mulher grávida, pode ser um projeto novo. Nem sempre quando aparece uma mulher grávida no oráculo vai necessariamente ser aquilo, né? Então, pode ser com relação a negócios também, pode ser uma compra, pode ser algo nesse sentido, né? E aí tem muitas cartas aqui, o Sol, que é o deus Apolo da mitologia grega. As cartas são lindas, eu sou apaixonada por esse oráculo também. Aqui a Força, que também falam de um mito onde se fala justamente de usar a força de forma sábia, não a força bruta, tu vê, né? O nome da carta é a força, mas na verdade é pra gente usar com sabedoria. Então, tem toda uma questão intuitiva também na hora da interpretação, né? Aqui é a Psique, quando ela tá triste porque
ela acabou ficando sem o amor da vida dela, que era o Eros. Então ela tá lamentando. Enfim, são muitos mitos, assim, ó, são infinitos mitos. E tem uma coisa também que, assim, aqui, só para mostrar, o As de Copas, que é a Afrodite, deusa do amor, né? A Afrodite sempre vai estar ligada a essas questões das emoções, porque ela nasce do mar, né? Nasce das águas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma interessante aqui. Tá, o que mais que eu tinha para falar para vocês? Com relação as experiências, né, que eu tenho tido assim com o oráculo. As consultas, elas podem ser pessoais, né, pessoalmente ou virtualmente. E aí eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, que eu achei assim que ficou bem claro o resultado dela, né? Que foi assim, uma pessoa que me chamou do nada, tipo assim, tava lá com o meu contato no WhatsApp, né? E me chamou e perguntou assim: Ah, Débora, tu joga tarô, né? E aí olha, trabalho com oraculoterapia, né? Não é bem jogar tarô, a gente vai fazer algo mais profundo, né? E aí ele assim, tá, então vamos fazer, podemos fazer e tal. Daí podemos, tá? Daí marcamos ali o horário, né? E esse cliente em especial, cada vez que ele me chama é para aquela hora que ele quer. E é engraçado que sempre é um horário que eu posso atender ele, né? Então tá tudo certo, é para ser. Eu sempre acredito que as pessoas certas vão aparecer na nossa vida e sempre aparecem aquelas pessoas que a gente tem alguma coisa para contribuir, né? E aí ele tinha várias perguntas para fazer, assim, queria saber quanto que era o horário e tal. A gente ficou ali uma hora e meia, 2 horas, talvez, assim, conversando, né, sobre... E tendo essa experiência com os oráculos, né? Orientado sempre pelos oráculos. Então, num primeiro momento, eu vi que ele tinha ali uns problemas de insegurança, uns problemas de que ele é uma pessoa muito intuitiva. É incrível, assim, a intuição dele. Às vezes é uma intuição muito mais feminina, sabe? Do a gente não vê esse tipo de intuição em qualquer homem, assim, né? Então ele é interessante porque a gente interage muito e ele consegue ele mesmo ver o que é o significado ali das cartas que tá tirando e vai encaixando na vida dele. Então isso é por isso, assim, é sensacional fazer uma consulta com ele como cliente, né? E aí, então, no primeiro atendimento, assim, já ficou claro para mim que ele precisava aterrar mais. E o que é aterrar mais? É ter mais solidez, ter mais foco, colocar mais o pé no chão, literalmente colocar o pé no chão. Sentir, foi o que eu disse para ele fazer, exercício, né? O tema de casa é que a Evelise comentou ali, lado feminino maior que o masculino. Geralmente, pessoas que têm essa característica são assim mesmo, né? E aí, no sentido dos sentimentos, isso. E aí, então, fica esse desequilíbrio, né? Então, eu disse pra ele, tu vai caminhar na grama para aterrar, tu vai fazer lá uma meditação, que ele é uma pessoa que costuma praticar meditação, faz uma meditação, te integra com a mãe terra para te ter mais solidez, para equilibrar o chakra básico, porque ele estava muito aéreo, muito intuitivo e muito aéreo. Então ele tinha muitas ideias na cabeça. E isso é um problema, porque assim tu não consegue te decidir sobre o que tu quer. E a gente está vivendo uma fase assim que é uma mudança mundial, onde as pessoas têm muitas opções porque elas estão com as suas potencialidades aumentadas. Aumentadas não é assim triplicada, é multiplicadas, quintuplicadas, assim, ó, muito, sabe? Então, assim, a gente vê que a gente tem possibilidade de ser tudo aquilo que a gente quer, porque nós estamos numa fase de descobrir qual é o nosso Dharma. Que o nosso Dharma é justamente aquilo com o qual a gente vai contribuir
com esse planeta. É a nossa missão de vida, aquilo que a gente veio fazer aqui, né? Afinal de contas, o que eu vim fazer aqui. Então, no primeiro atendimento, eu já disse para ele, olha, tu tem que aterrar. No segundo atendimento, que eu acho que foi talvez questão assim de 2 ou 3 semanas, assim, que ele quis de novo ter o atendimento. Aquele atendimento foi extraordinário, porque ele foi das 11 horas da manhã até as 4 horas da madrugada. Foi insano, sabe? Foi insano, assim, porque ele tinha muitas questões para tratar. E aí a gente viu mais profundamente, ele teve sonhos, sabe? Então tudo isso a gente vai analisar. Ele teve sonhos, eu disse para ele, olha, esse sonho tá te mostrando isso. Ah, não tinha visto que era isso, sabe? Então, tudo que a pessoa trouxer no momento do atendimento tem que ser levado em conta, né? E depois, no terceiro atendimento, foi mais normal, assim, que foi 1h30. E aí, a gente viu o que era a causa do problema dele. Porque daí, algumas questões, assim, estavam muito latentes através das experiências que ele estava tendo na vida dele. Então, eram experiências que sempre confrontavam ele com a questão da segurança, do medo de estar sozinho. E aí, eu tenho aqui, numa outra caixinha, deixa eu mostrar para vocês também, é o Spiritual Coaching, que quem me deu foi a Lizzie, minha amiga Lizzie, psicóloga, que já fez aqui uma live também. Deixa eu só mostrar essa caixinha para vocês, porque ela é muito especial para mim também. Que é uma caixinha com o tema do Egito. E aí, nessa caixinha aqui, eu tenho o Spiritual Coaching, que são umas cartinhas de coaching que a gente tira aleatoriamente também, a gente embaralha, né, e tira. Até posso pedir uma cartinha agora para o pessoal aí da live que tá assistindo. Deixa eu ler esse comentário aqui, ó. Fiz isso essa semana, pés na grama, liberando a passagem das energias, desbloqueando o fluxo. Isso aí, Evelise. É muito bom esse exercício, assim, de se conectar. Eu sou a pessoa que abraço a árvore, né? Então, eu sou suspeito para dizer. Então, eu vou tirar uma cartinha aqui para vocês refletirem. Depois, se vocês quiserem me mandar no direct, no WhatsApp, o que vocês refletiram sobre essa cartinha. É uma pergunta ótima. Quem está no comando de sua vida? E aí, quem está no comando de sua vida? E aí é interessante porque essa cartinha, ela sempre é norteadora daquilo que vai aparecer durante o atendimento. Então, para ele, nesse último atendimento que foi agora no domingo, foi uma cartinha perguntando assim: por que você não consegue ficar sozinho? Por que você tem essa necessidade de estar com outras pessoas? Que justamente tocava no ponto que a gente já estava trabalhando, a questão da insegurança que ele manifesta, né? Então, assim, ó, é um trabalho fantástico, lindo, 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 assim, porque a gente consegue, tanto com aquele cliente que não gosta de falar muito sobre sua vida, a gente consegue arrancar coisas dele, assim, através dos oráculos, né? Eu trabalho também com as runas. Essas runas aqui eu ganhei da minha amiga Késia. Elas vêm num saquinho de couro. E elas são de pedras. Elas são de quartzo rosa. Aí aqui... Ó, Fabi, Mulher Alfa, boa noite. A Evelise está respondendo ali que quem está no comando da vida dela é o universo. Ótimo, tudo de bom. Então elas vêm assim, as runas, elas são muito boas assim para quem quer uma jogada prática, rápida e que tem uma resposta bem interessante, né? Então aqui são as runas, não sei se vai dar para vocês verem porque elas são pequenininhas, mas elas são de quartzo rosa e elas têm, cada uma delas tem um símbolo e cada símbolo tem um significado. Vamos ver se apontando bem para a câmera dá. Oh, eu não sei nem onde é que tá a câmera numa altura dessas. Mas, tipo, essa aqui é um X, né? O símbolo
Aí tem outras, assim. E cada símbolo, então, representa uma boa noite para Eliane Freitas. Vamos ver, vamos tirar uma runa aqui para vocês refletirem sobre um momento que vocês estão passando na vida de vocês, tá? Agora valendo! Valendo! Vamos lá, o que as runas têm para dizer para vocês hoje? Depois vocês me mandem no direct ou no WhatsApp o que vocês acharam, se foi interessante ou não, tá? Aqui, ó, essa runa, ela parece um P. Deixa eu ver se assim fica melhor de ver. Vamos ver o que diz aqui. O nome dela é Vunjo e diz o seguinte: a mudança de vida aconteceu. Receba as bênçãos sob a forma de ganho material ou emocional, ou como senso próprio, bem-estar. O contentamento acompanha-se de nova energia que estava bloqueada antes. Ui, que maravilha! Adorei, adorei, adorei. Vamos lá para a novidade que vem aí. O que vocês acharam dessa runa? Tudo de bom, né? Então, assim, para fechar, assim, já para se encaminhar pro final da live, né? Ó, a Fábio gostou, mas alguém gostou, então deixa coraçãozinho. Então, como eu estava dizendo antes, eu faço tanto atendimento online, esse cliente em especial, eu sempre atendo ele online. Não existe nenhuma perda do atendimento online para o atendimento presencial, sabe? É praticamente a mesma coisa, assim. E são esses os recursos, então, que eu uso para ajudar os meus clientes a esclarecer qual é, afinal, a questão que está bloqueando a vida deles, né? E o que pode fazer, né? Esse cliente em especial, eu dei um monte de tema de casa para ele fazer. Além dele se aterrar, né? Dele pisar na grama, dele se conectar com as plantas, né? Ele adora cristais, então tem tudo a ver com tudo que ele gosta, assim, né? Eu também dei um exercício para ele se livrar de algumas crenças limitantes, né? De algumas coisas que estavam bloqueando a vida dele, o fluxo, assim. Então ele vem fazendo, sabe? A gente não programou assim, vamos fazer 10 atendimentos, vamos fazer, sabe? Não aconteceu dessa forma, assim, vem ao natural, ele sente necessidade e, por incrível que pareça, todas as vezes que ele teve necessidade, eu podia atender ele. Então, tipo, nada é por acaso, né? E eu me sinto super prestigiada, assim, porque a gente fica mais interessante quando o cliente volta, né? Porque a gente tem, assim, um tratamento contínuo consegue ter um resultado muito mais satisfatório do que aquele cliente que vem só esporadicamente, né? Boa noite para Virgínia Prates. A Fábio tá dizendo aqui que eu adoro passar tema. Sim, treinamento Mulheres Alfa tem tema sempre. Ué, sai, onde é que já se viu? A prof que gosta de passar tema. Qual é a prof que não gosta de passar tema, né? Pelo amor de Deus, né? Tudo de bom fazer um tema para fixar na memória, fazendo os exercícios assim. E que mais que eu queria dizer para vocês? Para quem não sabe ainda, né, eu atendo pessoalmente em Canoas, né, no meu apartamento, no meu Holistic Office. Tô guardando as caixinhas aqui, tô fazendo barulho, né? A louca que faz barulho na live fica incomodando. Olha só onde é que já se viu isso. Mas eu queria também mostrar para vocês que todas essas caixinhas olha, a Cláudia fazendo uma recomendação, recomendo alinhamento energético com a Débora. Alinhamento energético é top, não é porque eu faço, mas é que, é muito bom mesmo, assim, eu recomendo também. Eu me recomendo também, obrigada pela recomendação, Cláudia. Queria também mostrar que todas as minhas caixinhas estão dentro de uma caixinha.
E essa caixinha tem aqui a imagem de São Francisco de Assis e do Menino Jesus. Não é uma caixa tão pequena assim, né, para caber todas as outras. E diz o seguinte: viva a palavra quando são as obras que falam, né? E essa é uma característica que eu tenho, né? A Fábio disse para falar das mulheres alfa, esse é justamente o momento que eu vou falar das mulheres alfa, né? Então, esse projeto ele começou em 2019, presencialmente na associação do bairro aqui onde eu moro, que é o bairro Mato Grande. E ele deu super certo, assim, porque as participantes tiveram transformações muito plausíveis na vida delas, assim, muitas mudaram, tiraram, se desfizeram de muitas crenças limitantes que tinham, tiveram muitas conquistas, muitas transformações, assim. E é um grupo de amparo mútuo, né? Então, todas as que estão lá para serem amparadas e para ampararem também. Então, a gente criou, na verdade, foi uma egrégora de mulheres que se ajudam mutuamente, né? Então, assim, para mim é um trunfo, assim, eu adoro, sabe, falar, eu adoro que isso tenha vindo para mim, assim, como para mim foi uma benção, né? Porque eu co-criei o GAM, que eu chamo de GAM, o Grupo de Amparo Mútuo Mulheres Alfa. Eu co-criei o GAM sem saber exatamente o que ia acontecer e no fim das contas deu tudo certo, sabe? Então é a certeza de que quando a gente está fazendo aquilo que é para a gente fazer, está cumprindo com o nosso Dharma, todas as coisas vão ser facilitadas, assim, ao máximo, sabe? Tipo, as pessoas certas apareceram para mim sem fazer esforço, sabe? Depois o resultado de tudo isso, que são essas mulheres maravilhosas, assim. E agora a gente está, então, numa fase nova, né, do GAN, assim, onde a gente nem está tendo o encontro presencial e às vezes está tendo o encontro virtual, né, quando as mulheres podem, né, porque também não é sempre que a gente consegue fazer, assim. Então, esse treinamento Mulheres Alfa, essa página aqui, ela é justamente para poder levar esse conhecimento todo para outras mulheres, né? E porque sempre eu pensei, e todas as pessoas para quem eu mandei o projeto para lerem, para me ajudarem a desenvolver ele, todas as pessoas diziam: nossa, isso tem tudo para crescer. E eu não sabia como que seria crescer, sabe? Porque naquela época ainda a gente não tinha essa coisa de fazer no virtual, né? A gente só tinha de fazer no físico. E aí, quando veio a pandemia, e a gente teve que se adaptar a essa vida virtual, então eu resolvi trazer o treinamento Mulheres Alfa para o virtual. Ainda não tem data para acontecer o treinamento, mas quem desejar, quem tiver interesse em participar, já pode colocar os seus dados lá na lista de espera que está no link da bio. Entra no link da bio, vai ter uma partezinha lá de treinamento Mulheres Alfa e tem uma lista de espera que é um formulário que você preenche e esse formulário vai chegar para mim no meu e-mail. Por que que eu digo isso? Para já fazer. Porque vão ser vagas limitadas e eu vou dar preferência para quem tiver interessado. Então, os primeiros que forem fazendo o preenchimento lá já vão garantindo a sua vaga, né? Mas tudo isso, assim, ainda leva um tempo para eu conseguir ajustar tudo, para ter as ferramentas necessárias, os recursos necessários para fazer esse treinamento. Eu pretendo, já queria, assim, ter começado, só que ainda falta recurso, sabe? Então, eu entendo que tá tudo certo, tá no tempo certo e quando tiver que ser, vai ser. Então, eu vou apresentar para vocês toda a proposta, todo o programa, tudo que a gente vai trabalhar. E no mais, eu sou terapeuta, né, gente? Então, tô aqui vendendo meu peixe. Se vocês tiverem interesse, lá no link da bio também tem todas as terapias que eu trabalho, que eu atendo. A Cláudia tá dizendo aqui, mandei uma amiga e ela me agradeceu muito. Ah, sim, a advogada, né? Agora eu esqueci. Aline, o nome dela, Aline, uma querida Aline, adorei conhecer ela. A Fábio comentou aqui, eu que o diga, me ajudam muito, me acolheram
com muito amor e carinho, um momento bem desafiador da minha vida. É isso aí. Isso aí é ser mulher alfa, né? É tu poder contar com a outra e juntas a gente é mais forte, né? E esse aqui é um espaço de mulher para mulher, Marisa, né? Então, assim, sintam-se convidadas se vocês tiverem algum assunto relevante para falar para mulheres, tá? Muitas das que estão aqui já fizeram live comigo, foi muito bom e estão convidadas a voltarem novamente. A Cláudia ali tá comentando que adorou. A Maribel também já fez live comigo. A Fábio ainda não. A Fábio tá me devendo uma live, né? A Rô também fez live comigo. Ai, gente, que bom, que bom, que bom. Então, se tiver alguma dúvida, se quiser entrar em contato para marcar horário, Rô, gratidão. Ela tá dizendo aqui que adorou a live. Eu também adorei estar esse momento aqui com vocês. Amanhã a gente se vê lá na dança, né? Com a Bárbara, a irmã da Débora, porque daí do grupo de amparo mútuo Mulheres Alfa nascem outras coisas, né? Agora a gente tem a dança lá com a irmã da Débora, que é uma mulher alfa, e então amanhã a gente vai dançar. Eu digo que vou dançar, mas eu só tiro foto. Mas é um momento muito interessante pra gente de troca também. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se tiverem dúvidas, mandem um direct ou entrem no link da bio e falem comigo no WhatsApp. Se quiserem marcar horário também ali pelo WhatsApp, eu estou disponível e disposta e acredito que a gente nunca se encontra por acaso, sempre tem algum propósito. Então, gratidão por vocês estarem aqui, por eu poder compartilhar com vocês. Gratidão pelas interações, por quem contribuiu aí, deu coraçãozinho, mandou aviãozinho. Gratidão, vocês são lindas, maravilhosas, eu amo vocês. Então é isso, gente. Muito boa noite.